Olá, olá, professor Alexandre na área. Para quem não viu, a gente tem aqui um vídeo é, sobre o uso de escape room em sala de aula, aplicando os pilares do pensamento computacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para quem não viu poder acessar. Mas esse vídeo aqui é a gente utilizar um exemplo, fazer um exemplo de aplicação de escape room na sala de aula, com conteúdos escolar em sala de aula com os alunos. Bom, vamos entender a ideia desse exemplo aqui, ó. Então, a ideia dele é que os alunos devem resolver uma série de enigmas interdisciplinares para escapar da sala, tá? Ou desbloquear uma caixa final com uma mensagem ou um prêmio, tá bom? Então, ó, a gente vai trazer enigmas. Cada enigma traz uma pista que vai exigir dos alunos raciocínio lógico, aplicação de conhecimentos do contexto escolar dele. Então, vai depender muito da série, do ano que eles estão trabalhando, que os professores estão atuando no conteúdo, e o uso dos pilares do pensamento computacional, que é o nosso foco aqui. Afinal, a gente vem trabalhando com pensamento computacional e os pilares do pensamento computacional aplicados em contexto escolar. Beleza? Então vamos seguir a ideia do nosso exemplo. Então a ideia é organizar quatro estações. O que seriam estações? É que a gente está, por exemplo, numa sala de aula e organizar quatro espaços que a gente está chamando de estações, que podem ser mesas ou áreas separadas da sala de aula. Então, como uma sala quadrada ou retangular, pode ser de repente os quatro cantos da sala, mas não precisa ser nos cantos. Enfim, em quatro estações, quatro locais que ficam mais ou menos separados. Não precisa ser uma separação clara, tá? Mas que tenha uma certa separação. Não precisa os alunos visualizarem que são locais completamente separados, distintos. Mas é interessante que tenha uma separação discreta, tá? É isso que eu quero falar. Bom, então na sequência, o que acontece? Em cada uma dessas estações, vai ter alguns enigmas para eles tentarem decifrar. Então, cada grupo de alunos vai passar pelas estações de sequência ou simultaneamente, dependendo da dinâmica. Eu acho que para funcionar bem, a ideia seria aplicar essa dinâmica, esse escape room, por equipe por vez. Então, se for possível, então deixa eles lá 30 minutos, 40 minutos, 60 minutos, e aí depois que acaba a vez deles, entra com outro. Mas, se não for possível, pensa numa dinâmica que eles façam uma estação por vez, ou estabeleça tempos por estações para agilizar e aproveitar o tempo de sala de aula. Então, ó, a ideia aqui é dividir a turma em equipes de 4 a 6 alunos e entregar à turma, à equipe, um envelope contendo instruções iniciais da missão e dar o tempo para eles. Claro que dentro das instruções iniciais tem o tempo limite. Eu coloquei de 40 a 60, mas pode ser menor, dependendo dos enigmas, da missão. De repente, 30 minutos, enfim. De 20 a 30 minutos, de 30 a 40 ou 45 minutos. Vai depender, obviamente, do escape room que você está pensando, propondo, do enigma que vai ter lá, tá? E aí, então acho que já deu para entender a ideia, né? Do que é para trabalhar dentro de sala de aula. Você poderia pensar no escape room para trabalhar no pátio ou em várias salas, se for possível, dentro da sua escola ou dentro de um laboratório. Mas a ideia aqui é uma sala de aula que a gente divida quatro estações aí, beleza? Vamos conhecer cada uma das estações. Então, a estação 1 é a ideia de trabalhar conteúdos de geografia, a senha dos saberes geográficos, eu chamei. Então, é importante que a sala seja decorada de acordo com a ideia do escape room para tornar o ambiente mais imersivo. Até, se possível, colocar um sonzinho de fundo, um som, de repente, do ambiente da história que eles estão sendo apresentados, ou um ambiente, ou uma música mais de suspense para dar uma adrenalina, um senso de urgência neles, mas senão não tem problema, não precisa ter música, tá? Então vamos voltar aqui. Então, um ambiente decorado com imagens de globos, né, de mapas, enfim, oceanos, enfim, já que tem uma parte de conhecimento de geografia, quando eu falo decorado, de repente quadros de fotos de vários locais, que envolva, de repente, grandes navegações, envolva locais, pontos turísticos importantes
ou pontos históricos importantes, enfim, que é decorado com o contexto que está sendo trabalhado no escape room. E aí, lá nessa estação 1, tem uma caixa, um baú trancado com um cadeado de 4 dígitos. Esse cadeado é cadeado comum de senha, tá? Tem cadeados com senha de 3 dígitos, cadeados com senha de 4 dígitos. Nesse aqui eu pensei para um cadeado de 4 dígitos. Vocês compram esses cadeados em diversos locais, lojas, supermercados, muitas vezes acham, ferragistas, enfim. E aí ao lado desse baú, uma folha, um papel, pode ser escrito à mão, pode ser impresso, com 4 pistas. E aí nesse papel está escrito o seguinte, ó: a senha da caixa está escondida nas grandes descobertas da humanidade. Para encontrá-la, siga estas pistas e faça as contas. 1. Quantos continentes existem no mundo? 2. Quantos oceanos existem no planeta Terra? 3. Quantos trópicos cruzam a Terra? 4. Quantas zonas climáticas principais existem na Terra? Una os números nesta ordem para formar a senha. Então, está trabalhando nesse caso conteúdo de geografia. Os alunos vão ter que saber a resposta de cada uma dessas perguntas. Cada pergunta aí vai ter um número. E a ordem desses números, que vão ser as respostas, vai ser a senha do cadeado. Então, encontrando a senha do cadeado, decifrando, né, esse código, eles vão abrir o baú e lá dentro do baú eles vão ter acesso, então, a, a uma informação nova, né? Encontrar lá um mapa antigo. Então, abrindo o baú, eles vão encontrar um mapa antigo. Então, encontram lá dentro o mapa mundi antigo com coordenadas. Coordenadas eu falo de latitude e longitude. E uma bússola, tá? E então, eles vão encontrar dentro do baú um mapa mundi antigo com coordenadas e uma bússola. Há ainda um conjunto de instruções de navegação dentro do baú. É um outro papel que tem lá ainda com um conjunto de instruções que tem escrito nesse papel. O antigo explorador deixou pistas para encontrar a cidade onde o segredo está guardado. Vá 3 passos ao norte, depois 2 passos a oeste. Então, eles vão ter que pegar a bússola. Dentro da sala de aula, dá 3 passos ao norte e depois dá 2 passos na direção oeste. Diante disso, né, seguindo essas orientações, eles vão encontrar um quadro na parede, lembrando que a ideia é decorar a sala, então para ter vários quadros na parede, né? Mas esse especial é importante, e vão encontrar um quadro com a foto de Salvador, da cidade de Salvador, tá? Então os alunos devem fazer o que agora? Eles devem captar a ideia de que a cidade de Salvador, ela é uma pista para decifrar esse segundo enigma. E onde é que eles vão decifrar? No mapa mundi. Lembra que dentro do baú tinha mapa mundi, bússola e a carta que levou eles até o quadro da cidade de Salvador? Então, o que eles têm que fazer agora? Voltar ao mapa mundi antigo e descobrir a latitude e longitude aproximada de Salvador. Então, por exemplo, vamos colocar que a latitude de Salvador seja 13 graus ao sul e a longitude seja 38 graus ao oeste. Então, a ideia é usar esses números 1, 3, 3, 8, para abrir o cadeado de 4 dígitos que está na estação 4. Então, lá na estação 4 tem um outro baú com outro cadeado de 4 dígitos e a senha dele é 1334, que são as coordenadas de latitude e longitude da cidade de Salvador, que estão no mapa mundi que eles encontraram dentro do baú, tá? E aí, a gente avança, então, para a próxima estação, né? O código matemático. Então, o que é a ideia dessa estação? Deixa eu mudar meu rosto de lugar. Ao abrir o cadeado desse baú que está na estação 3, os alunos vão encontrar uma carta que tem escrito o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, muitos códigos foram usados para manter segredos. Agora é a sua vez de quebrar um. A soma dos 3 números é 24, o primeiro número é o dobro do segundo e o terceiro é igual ao segundo. Quais são os números? Então, de posse do número obtido, que a solução esperada aí é 36, os alunos devem se dirigir à estação 4. E aí eles vão para a estação 4. Que a estação 4 é a estação que tem o enigma final. Então, deixa eu baixar meu rosto aqui. Na última estação, os alunos eles vão encontrar um envelope com 50 cartas, pode ser menos cartas, 40, enfim. Mas 50 cartas foi o que eu pensei, que contém diferentes sequências de números
Em cada carta tem uma sequência de números, 6 números, em ordem diferente, com números diferentes. São 6 números, tá? Números de 1 a 26, tá? São 6 números de 1 a 26. Cada número representa uma letra. Junto aí nessa estação 4, tem um quadro de substituição alfabética, o nome é isso, quadro de substituição alfabética, que seria uma espécie de dicionário ou mapa, onde cada número representa uma letra. Então, por exemplo, a letra A representa o número 1, a letra B o número 2, a letra Z 26. Então, o que acontece? Ao lado lá, na estação, ao lado dessas 50 cartas e desse mapa, desse quadro de substituição alfabética, vai ter um avisozinho, um texto lá escrito o seguinte: com a resposta do enigma anterior, você saberá qual carta ler e nela encontrará as coordenadas para decifrar o destino final. Então, na estação anterior, o enigma anterior, lembra que era um enigma matemático, a solução dele era 36. Então, entre as várias cartas que tem, as 50 cartas, cada carta tem um número, numerando ela. Então, tem a carta 1, carta 2, carta 3, até a carta 50. Então, o grupo de alunos vai ter que pegar a carta 36, que é a carta que deve ser aberta, que tem dentro dela a sequência de números: 5, 19, 3, 1, 16, 5. Então, com essa sequência de números, eles vão ter que usar o quadro de substituição alfabética que está nessa estação e fazer e decifrar, né? Então, onde for o número 1 é letra A, onde for o número 2 é letra B, assim por diante. E decodificar essa sequência numérica. Decodificando, então, ó, o 5 é a letra E, 19 é a letra S, 3 é a letra C, 1 a letra A, 16 a letra P e 5 a letra E, que forma a palavra escape. E diante da palavra escape, concluiu o enigma, conseguiu escapar. Uma forma de deixar ainda mais interessante, note que eu coloquei uma palavra com 6 letras, né? Você ter aí no local final, pode ser nessa estação final, um cryptex, tá? Vocês conhecem o cryptex? O cryptex, então, ele é um dispositivo que coloca códigos. É fácil achar na internet para comprar, geralmente com 6 letras. Por isso que eu coloquei esse final aí, a palavra escape, que tem 6 letras. E aí gira ele para formar a palavra escape. E uma vez que forma a palavra escape, o cryptex abre. E lá dentro vai ter ou a chave para abrir a sala e sair da chave, ou o tesouro, ou o texto final que vai dizer que você encontrou a solução, ou uma premiação para os estudantes. Tá? Então, um uso do cryptex também seria legal, mas pode finalizar por aí. Tá? Então, ó, uma outra ideia é colocar uma mensagem de encerramento, que pode estar dentro do cryptex, caso você use o cryptex. Ou não, pode ser quando os alunos encontrarem a palavra escape, ou escrever no quadro a palavra escape. Toda sala de aula tem um quadro, né? Um quadro branco ou quadro negro, escreve escape. Aí você, como professor, como mediador do jogo, vocês entregam, de repente, uma carta final para eles, com algum dizer ou com uma premiação. Poderia ser algo do tipo: parabéns, vocês conseguiram escapar. Vocês usaram raciocínio lógico, colaboração, estratégias e criatividade, exatamente o que o pensamento computacional nos ensina. Então, ó, observe que é uma forma imersiva dos alunos trabalharem colaborativamente, trabalharem em equipe, eles aplicarem os conhecimentos que eles adquiriram ao longo da disciplina ou das disciplinas, nesse caso geografia, matemática, pode ter história, enfim, vale para qualquer disciplina. Você pode usar no Escape Room os conteúdos só de uma disciplina ou de várias disciplinas, envolver lógica. Então é bem interessante, que a criatividade é o limite, tá? A criatividade é o limite. Beleza? Mas aí a pergunta fica: como é que foram usados os 4 pilares do pensamento computacional neste exemplo? Então vamos lá. Como os 4 pilares do pensamento computacional foram utilizados? Então, a decomposição. Cada enigma representava uma parte do desafio maior, do problema maior, que é escapar da sala. Então, os jogadores precisaram focar em resolver um desafio por vez, como descobrir a senha da caixa, posicionar corretamente os artefatos, interpretar coordenadas geográficas, etc. Reconhecimento de padrões, um outro pilar. Como é que foi usado isso? Identificar o padrão entre números e letras na tabela alfabética, como no enigma final.
e observar relações entre fatos históricos, geográficos, para encontrar números, significados, ver como diferentes pistas em papel, mapa e objetos seguiam uma lógica comum. Poderia ser, por exemplo, até eu coloquei no texto aí, ó, observar relações entre fatos históricos e geográficos. Poderia ser, por exemplo, ter cartas lá, 4 cartas com diferentes países ou diferentes fatos históricos que aconteceram. Ele precisaria, de repente, ordenar no tempo. Colocar o fato mais antigo, primeiro, o segundo mais antigo, o terceiro e o quarto, e disso daí, de repente, sai uma pista para abrir um cadeado, por exemplo. Então, ele tem que observar essas relações, encontrar um padrão nisso daí e aplicar isso na prática, tá? Ainda, a abstração. Então, a abstração. Ó. Nos enigmas, os jogadores precisaram ignorar dados confusos, informações confusas. Lembra que a sala, por exemplo, podia estar cheia de quadros, só o quadro de Salvador que era importante, entre outras situações que aconteceram aí, e focar de fato só no que levava à solução, ignorar detalhes que tinha na sala, com várias outras informações, e focar no que interessava. E por último, o pilar do algoritmo. Os jogadores criaram sequência de ações, resolver Enigma 1, usar a pista do Enigma 2, encontrar coordenadas, abrir cadeado, etc. Uma sequência de ações. E também eles aplicaram algoritmos mentais para converter letras em números e vice-versa. Ou seguir instruções com passo lógico para posicionar objetos, né? Então, assim, aquele da estação 3, que é o enigma matemático, claramente eles usaram algum algoritmo mental, né? Poderia ser um enigma mais complexo, matemático, enfim. É só uma ideia para dar para vocês conseguirem visualizar como a gente pode aplicar um escape room na sala de aula. E o escape room pode ser usado como avaliação, eu acho interessantíssimo. Então, você, em vez de aplicar uma prova, aplica o escape room. E aí eles têm que aplicar o conhecimento, o conteúdo que cairia na prova nos enigmas do escape room. Pode ser uma avaliação bem interessante. Aí cada enigma que é decifrado vale uma pontuação dentro da prova. Escapar da sala concluindo todos os enigmas num determinado tempo pode ser a nota 10, por exemplo. Vale muito a pena tentar alguma vez. É interessante, tá? Funciona, eu acho que funciona bem. Beleza? Então aqui, com esse vídeo, a ideia era apresentar um exemplo prático de como aplicar o escape room em sala de aula, numa sala de aula mesmo, no ambiente real, com alunos, até para vocês conseguirem visualizar melhor. Porque uma coisa é a gente falar sobre escape room, teoria do escape room, como é que funciona, dar algumas ideias, mas apresentar um exemplo prático, passo a passo é muito mais interessante. E aí vocês não esqueçam que é importante, uma vez que a gente planejou o escape room, como eu apresentei aqui para vocês, listar todos os objetos que precisa, primeiro, e aí depois você vai atrás dos objetos, ver se você tem todos, se não tiver e tiver condição de comprar, que for possível, chegar mais cedo na sala de aula, preparar a sala de aula, deixar ela pronta para quando os alunos chegarem, somente atuar. Uma outra forma, e já talvez mais complexa, é se a sala de aula tiver uma câmera, você trancar de fato a sala e ficar lá de fora acompanhando pela câmera o que está acontecendo. E aí, numa emergência, uma necessidade, você abre a porta e entra. Enfim, mas isso pode. E aí, depois, com as câmeras, com as filmagens, de repente, monta um vídeo final com os melhores momentos de cada grupo e reapresenta na sala. Pode ter certeza que vai ser um momento de descontração que vai render boas risadas. É uma atividade lúdica que produz muito conhecimento, um aprendizado que os alunos não esquecem, que eles vão carregar consigo, não é aquele conteúdo que eles vão estudar para a prova e depois que fez a prova muitas vezes não vão esquecer, porque é uma atividade que eles vão lembrar com carinho durante muito tempo. Dito isso, gente, valeu! Estamos encerrando esse vídeo. Comenta aqui no vídeo, aqui no comentário, coloque comentário se vocês já participaram do Escape Room, se alguém já fez alguma vez em sala de aula, algum professor aplicou em vocês, ou alguma ideia que vocês tiveram para fazer Escape Room. Estou ansioso para ver as ideias de vocês. Valeu!